Alô, Baixada Santista, o Ação e Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e já convidando você a participar do nosso programa 3224-7017, 3224-2944. Nós vamos terminar mais uma rodada com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. E nesta segunda-feira, ao meu lado, o empresário Nelson Fernandes, ele que é candidato pelo PTB, gentilmente vindo ao programa. Nós temos também a participação do Ribamar Brandão, candidato pelo PSB. E nós estamos aguardando a candidata pelo PMDB, a professora Antonieta de Brito, que foi convidada a participar do debate. O programa de hoje começa já com perguntas dos telespectadores. O formato das entrevistas, nós estamos fazendo perguntas de telespectadores e os convidados têm 1 minuto e meio para responder. Entre várias perguntas, o que é curioso é que nós estamos exercitando aqui a região metropolitana, porque são telespectadores de todas as cidades que acabam fazendo perguntas aos nossos candidatos. O Uriel, meu amigo Uriel, jornalista Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, ele pergunta aos convidados, ele está preocupado com a falta de entrosamento entre os prefeitos da região metropolitana e pergunta aos nossos convidados, caso eleitos, se eles pretendem melhorar este entrosamento. Vou começar com o Nelson Fernandes. Nelson, boa tarde, obrigado pela participação. Respondendo o Uriel, do Campo Grande. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Ribamar Brandão. Boa tarde a candidata ausente, né? A telespectadora e a telespectadora. Eu acho que é importante o Uriel salientar isso, que o entrosamento entre as prefeituras é muito importante. Quando foi criada a região metropolitana da Baixada Santista, eu era deputado na época, nós aprovamos a criação da metropolização da Baixada Santista, era para isso, para a integração e para resolver os grandes problemas regionais que nós temos, que é o transporte, o lixo e a segurança e a saúde. E, infelizmente, a Agência Metropolitana, não fez esse trabalho de aproximação, de resolver os problemas, como nós temos aqui no Guarujá e Vicente de Carvalho. Nós temos a travessia das barcas, que hoje o munícipe paga para atravessar, saindo do Guarujá, vindo para Santos. No nosso plano de governo, nós colocamos que nós vamos fazer a travessia gratuita das barcas e das catraias, de Santos, de Guarujá para Santos. Por quê? Porque nós vamos incluir no bilhete integrado do ônibus, nós vamos criar uma empresa municipal de ônibus, vai estar incluído já o preço do bilhete das barcas gratuitamente para o transporte da nossa população, porque hoje Guarujá você paga para entrar e paga para sair, é um absurdo. Eu acho que o Uriel se preocupa muito com isso. Nós vamos ter o VLT logo aqui na nossa região, promessas, né? Vamos ter a travessia seca entre Santos e Guarujá. Temos o problema do lixo, que nós temos que ter uma usina aqui para toda a nossa região para acabar com os lixões que nós temos na nossa região, que isso aí acaba prejudicando tudo o nosso meio ambiente, né? Então, acho que é importante essa integração dos prefeitos e a gente fazer esse trabalho para que a gente consiga resolver os grandes problemas que são comuns para toda a população, que é segurança, transporte, saúde e enfim, todas as necessidades básicas do ser humano da nossa região. Ribamar, boa tarde, obrigado pela presença. Uriel Vilas Boas, ele quer saber se, caso eleito, se você pretende se preocupar com o entrosamento entre os prefeitos da região metropolitana. Perfeito, boa tarde, Augusto, boa tarde, Nelson Fernandes, boa tarde, telespectador da Santa Cecília TV, boa tarde, boa tarde, Guarujá, boa tarde, Vicente Carvalho. Uriel, qualquer prefeito que se preze tem que pensar numa forma metropolitana, tem que pensar como metrópole, né? Nós fazemos parte dessa grande metrópole, né? Que é essa Baixada Santista, que você sabe tem crescido muito, né? Só que uma das grandes preocupações nossas do PSB, além dessa integração metropolitana, precisamos nos preocupar muito com a nossa cidade, Uriel, chamada Guarujá, que ele está um pouco distante. Você vê as diferenças
que você ouve na rua, pô, por que que em Santos tem 12 hospitais, aqui só tem um? Por que que quando eu preciso da minha carteira de identidade eu tenho que tirar em Santos, né? Por que que o meu porto, que já movimenta 52% das cargas, ainda é chamado de Porto de Santos? Por que que a minha base aérea, que vai ser o aeroporto metropolitano, localizado no Guarujá, ainda chama base aérea de Santos? Então existe uma grande preocupação como um todo. Acho que qualquer prefeito que assumir a prefeitura do Guarujá tem que pensar como grupo, tem que pensar como corporação, tem que pensar como metrópole. Eu não vejo uma outra alternativa, Uriel. Obrigado pela sua pergunta. O Gilberto de Vicente Carvalho, ele faz uma observação, diz que nós estamos com 2 empresários candidatos no momento no programa, e se eleitos, se eles pretendem trazer novos empreendimentos para o Guarujá. Começar com o Ribamar. Ribamar, o Gilberto de Vicente de Carvalho. Muito bem, Gilberto, boa tarde. Gilberto, todo prefeito pretende trazer empreendimentos para suas cidades, tá? Mas o Guarujá, por si só, é um grande atrativo para as grandes empresas. O que nós temos que criar é mecanismo. Você veja, eu acabei de dizer, agora você ouviu, que o porto do lado de cá já movimenta 52% das cargas. Portanto, nós já somos maior do que o Porto de Santos, apesar de sermos apenas mais de esquerda do Porto de Santos, né? Lógico, nós sabemos que o porto, espaço para crescer, vai ser no Guarujá, que vencidas as dificuldades ambientais, ninguém segura o Guarujá. Com certeza, faça uma projeção para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Todos nós que moramos na Baixada Santista sabemos que o crescimento do Guarujá é inevitável, prefeito queira ou não, porque isso é uma condição de viabilidade econômica, entendeu? Eu acho que o poder público tem sim, que criar políticas públicas que favoreçam essas empresas a se instalar no Guarujá e, consequentemente, a geração de emprego e renda, que é o que nós mais precisamos, com capacitação do nosso pessoal, do nosso jovem, para que eles possam, evidentemente, ser empregados nessas empresas. Nelson, por favor, o Gilberto de Vicente Carvalho, novos empreendimentos para o Guarujá. Olha, Gilberto, é importantíssimo. No nosso plano de governo aqui, que eu e meu vice, o engenheiro Lealdino, nós fizemos, nós colocamos muitas coisas para o desenvolvimento de novos empregos na nossa cidade. Por quê? Porque Guarujá hoje é a cidade que menos cria emprego na nossa região e que menos carteira assinada tem em toda a nossa região. Então, acho que nós temos que criar, dentro da área do turismo, nós temos umas praias maravilhosas, temos aí belezas naturais muito exuberantes, e o que nós temos que fazer? Desenvolver muito o turismo. Na área do polo, do SING, nós temos que trazer indústrias não poluentes para lá, porque está aquela área totalmente abandonada lá, que foi construída há 30 e tantos anos, hoje tem 2, 3 marinas lá, e nós temos que trazer indústrias não poluentes. Está se instalando agora uma indústria lá da Itália, que é para fazer tubos. Não sei se é poluente ou não, porque eu não vi o projeto dela ainda. Vai soldar os tubos, vai levar por barcaça para o alto mar. Eu acho que agora, com o pré-sal na nossa região, com as empresas querendo vir, nós temos que criar um polo não poluente de indústrias e obrigar todas as empresas que se instalarem no Guarujá a fazer o centro administrativo também na nossa cidade. Porque hoje, por exemplo, essa empresa que está indo para o SING, ela quer fazer o centro administrativo em Santos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos criar muito emprego, sim, não para parentes da prefeita, ou do secretário de prefeito, porque dessa empresa que está vindo para aí até hoje, só criou emprego para parentes do secretário, que hoje é o candidato a vice-prefeito com a prefeita. Então, acho que nós temos que criar emprego para toda a nossa população e obrigar as empresas que se instalarem lá, contratarem as pessoas e dando aperfeiçoamento de mão de obra, capacitação para os novos empregos que vão surgir. Nós temos que fazer escolas profissionalizantes para desenvolver todos os empregos e capacitar as pessoas para ocupar os cargos. Nelson, o Alberto da Enseada, ele quer saber o que pode ser feito para melhorar o transporte coletivo de Guarujá. Atualmente é uma vergonha, a tarifa é muito alta e a qualidade do serviço muito ruim. Olha, o Alberto tem razão. Eu acho que deve ser o Alberto da Enseada, ele inclusive trabalhou na aviação Guarujá, na época, né, há muitos anos atrás, depois acho que ele foi mandado embora, e depois passou para Translitoral, deve ser ele. Então eu creio o seguinte, o transporte que nós temos que fazer na nossa região, está aqui na nossa cidade, nós vamos criar a empresa municipal de transportes coletivos, vamos colocar o transporte alternativo, as peruas vans, os micro-ônibus e os ônibus, porque não podemos ficar na mão de uma empresa somente, porque senão, onde você existe um monopólio, essa empresa ela está
cobra o preço que quer, o Conselho Tarifário aprova, porque faz os acertos, né? E cobra esse preço exorbitante. A prefeita, quando entrou, falou que ia baixar o preço da passagem, estava no plano de governo dela, que ia baixar para R$ 1,70, hoje está R$ 2,60 o preço da passagem. Por quê? Porque é só uma empresa. Então, nós temos um projeto, está aqui no plano de governo, eu estou distribuindo na cidade, casa em casa, onde nós vamos criar a empresa municipal de transporte coletivos, com ônibus, micro-ônibus e vans, com transporte alternativo para toda a nossa população. Ribamar, o telespectador Alberto da Enseada, transporte coletivo. Alberto, boa tarde para você, Alberto. Alberto, durante muitos anos no Guarujá, qualquer pesquisa que se fizesse indicava alguns índices. Por exemplo, o que a população mais queria? Saúde, segurança e educação. Até a gente brinca desse tripé SSE. Para nossa surpresa, Alberto, hoje é saúde, segurança e transporte público. Isso é muito reclamado. Hoje você fica 1h30, 1h28, é a média para você pegar um ônibus. Eu vou te falar uma experiência. Eu e a minha equipe, Alberto, começamos a andar de ônibus. A gente queria entender como é que as pessoas que andam de ônibus, né, quais as suas dificuldades. Se você der sorte, você com 5 minutos, às vezes ele passa, às vezes com 10, mas a média é 1h30, 1h20. Eu fiquei com a minha equipe esperando os 51, 1h28, para nossa surpresa, Alberto, vieram 2,51, um atrás do outro. Coitado daquele que perdeu esses dois, Alberto, é mais 2 horas. E eu estou falando para você, se você precisar de ônibus, até a 1 da manhã. Porque depois da 1 da manhã, pode pegar o seu sapato e gastar a sola, que você vai demorar muito. É mais perto, mais rápido você ir a pé para a sua casa do que você esperar ônibus, tá? Qual é a solução? É um contrato muito bem feito, mas que a empresa não cumpre. Então, primeiro, eu acho que o poder público tem a obrigação de fazer cumprir esse contrato, se não, então, criar alternativas. O transporte alternativo foi solução na Praia Grande, foi solução em São Vicente, foi solução em várias cidades brasileiras. Basta ter a coragem de mudar. Eu vou resolver o problema do transporte coletivo em Guarujá. E eu te garanto, prefeito, pelo PSB, vou resolver o problema de transporte coletivo no Guarujá. Eu acho um desrespeito, um crime as pessoas esperarem por um ônibus 1h30. O José, do Jardim Primavera, Ribamar, há 4 anos no Santo Antônio ficaram umas casas sem mexer na Rua Tulipas. Ele quer saber se no seu governo você vai terminar as casas. Sabe qual é essas casas? José, eu sei. José, eu tive a oportunidade de visitar a Rua Tulipas, eu fiz inclusive uma reunião com os moradores aí, acho que você não participou dessa reunião. Olha, ali tem muita coisa para ser feita. Agora a gente fica preocupado, José, não é só a Rua Tulipas não, José. Você vê aqui ao seu redor quanta coisa não tem que ter feito no Santo Antônio. O Santo Antônio está praticamente um bairro abandonado, né? Eu acho interessante que o seu Mário, que mora na Rua Tulipas, talvez seja o seu vizinho, falou, Ribamar, o Santo Antônio está abandonado. Eu falei, seu Mário, o Guarujá está abandonado, seu Mário. O Guarujá precisa de um choque de gestão, precisa de ação, muita coisa tem que ser feita e pode ter certeza, nós vamos melhorar muito a sua vida e dos nossos munícipes. O Nelson, o telespectador José Jardim Primavera, as casas da Rua Tulipas. Olha, José, nós estivemos andando sábado aí no Santo Antônio e no Primavera. E a gente viu como é que está abandonado. Não só as casas da Rua Tulipas, mas o Santo Antônio, o Primavera. Foi prometido muitas coisas na campanha, o que a gente vê é lixo acumulado nas calçadas, a rua totalmente esburacada, as calçadas totalmente destruídas, né? E a prefeitura não fazendo quase nada na região do Santo Antônio e do Primavera. Com certeza, tem as verbas do governo federal e do governo estadual para construir as casas, não só da Tulipas, mas 3.000 e poucas unidades deviam ter sido construídas, desde o Parque da Montanha, ali na Vila Edna, na Conceiçãozinha, na Prainha e na Maré, e infelizmente acabou não fazendo. Fizeram 30 e poucas casas em 4 anos, quando devia ter feito 4.000 casas, como é o caso de Cubatão, de Praia Grande, de São Vicente, mas infelizmente acabam abandonando. Por quê? Porque não tem pulso forte, não sabe administrar. Eu acho que o prefeito tem que ter pulso forte, administrar, saber cobrar e aplicar os recursos que tem. Ficou 150 milhões parado na Caixa Econômica para fazer as casas populares. E acabou indo o dinheiro embora, porque não fizeram o projeto executivo para executar as obras. Nós colocamos também aqui no plano de governo a construção de grandes conjuntos habitacionais. Tem um modelo aqui até de São Caetano do Sul, onde nós vamos fazer
os predinhos, as casas, com centros comunitários, com quadras esportivas. Se outras cidades fazem, por que nós não podemos fazer? Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer tudo isso que está no nosso plano de governo aí e vamos acabar os problemas da Rua Tulipas também. O Nelson, Paulo Jardim Anchieta, caso eleito, vocês retirariam o pedágio do Guarujá, pois Jardim Anchieta é Cubatão, pois nós e os turistas somos obrigados, ou os visitantes, a pagar para sair da cidade. Paulo Jardim Anchieta. Olha, Paulo, nós não podemos, porque ela é uma rodovia estadual, né? Não é municipal. Eu acho que não podemos acabar o pedágio não fica no Guarujá. Nós, quando eu fui deputado, trabalhamos para que os carros de placas de Cubatão e de Guarujá, quando passasse pelo pedágio, não pagasse ou pagasse uma tarifa menor. Nós conseguimos isso em São Vicente, entre São Vicente e Praia Grande, mas infelizmente no Guarujá não foi conseguido. Então, acho que é um trabalho que os prefeitos da região têm que fazer junto ao governo do estado para diminuir a tarifa do pedágio. Não vai acabar o pedágio porque foi privatizada as estradas, né? E as empresas cobram, não tem jeito. Mas eu acho que nós temos que diminuir a tarifa do pedágio com trabalho entre todas as prefeituras da região. Ribamar, o Paulo Jardim Anchieta Cubatão quer saber se é possível retirar o pedágio do Guarujá. Oi, Paulo. Boa tarde, Paulo. Não, realmente não é possível retirar o pedágio do Guarujá mesmo, porque é uma concessão do governo do estado, né, junto com a Dersa, então é uma concessão para Ecovias. Então, a prefeitura não tem esse poder de tirar o pedágio, mas ela pode brigar muito para que pelo menos seja barateada a tarifa, porque se você considerar, você sai do Guarujá para Santos, é a tarifa mais cara por quilômetro rodado do Brasil. Pode fazer uma conta, entendeu? Então, nós vamos brigar muito para que isso seja facilitado, não só a tarifa do pedágio, mas você veja a balsa, eu acho a balsa muito cara. Então, o Guarujá é a cidade, eu acho que é a única cidade brasileira que você paga para sair. Se você sair de carro, você paga, se você sair de bicicleta, vão começar a cobrar, se você sair de moto, você paga, se você sair a pé, você paga, você tem que pagar a barquinha. É um negócio incrível. Nós começamos no início da nossa conversa falar sobre região metropolitana, sobre desenvolvimento de metrópole. Nós não podemos aceitar que uma cidade como Guarujá, que faz parte de uma região metropolitana, tenha que pagar para sair da sua cidade. Isso é incrível. Ribamar, o Rubens de Vicente Carvalho, como o senhor se sente participando do programa sem a presença da prefeita Antonieta? Ô, Rubens, boa tarde, Rubens. Você sabe que eu sempre fui a favor do debate, eu sou uma pessoa assim, muito democrática, eu acho que a gente tem que debater, apesar de que esse programa não é um debate, mas é um programa muito esclarecedor, né? Em que vocês vão ouvir a minha opinião, a opinião do Nelson, a opinião dos outros. Eu lamento a ausência dela, eu gostaria muito de que ela estivesse aqui, porque eu acho que a presença dela iria enriquecer todos nós, né? A informação que ela está pensando, porque ela também é uma candidata à reeleição, candidata a prefeita. Eu acho que, na minha opinião, ela deve isso para o seu eleitor, ela deve isso para Guarujá e deve para Vicente Carvalho. Eu acho que não deve se furtar de participar de uma conversa entre nós, porque, afinal de contas, eu e o Nelson, nós somos candidatos tanto quanto ela, e gostaríamos muito da sua presença. Já que ela entendeu que não seria possível, talvez ela tenha entendido que nós não somos importantes, né? Porque participar de uma conversa com o Ribamar e o Nelson, eu lamento muito. O Rubens Vicente Carvalho. Nelson, como é que você se sente participando do programa sem a prefeita Antonieta? Olha, Augusto, para falar a verdade, eu fiquei triste, porque uma pessoa democrática como era a professora Antonieta, né, Maria Antonieta de Brito, antes de ser prefeita, ela era totalmente democrática, hoje não, está no poder, o que acontece? A cadeira está ausente, está lá a cadeira e ela não está presente. Eu acho que é muito triste e a população de Vicente Carvalho e Guarujá merece respeito, professor Antonieta. Eu acho que a sua presença aqui era importante para respeitar o eleitor de Vicente Carvalho e do Guarujá. Eu acho que você desrespeitou mais uma vez, porque, Augusto, ela quer aparecer somente onde vem perguntas boas para ela, né? Só falam coisas boas. Eu acho que no outro programa que ela teve aqui com você, eu acho que o assessor dela até tentou brigar com você, te bater no intervalo aí, eu fiquei sabendo, vi no YouTube, fiquei até sentido com isso. Mas acho que é o despreparo de assumir o poder, porque acaba subindo na cabeça e acho que é mais importante que todo mundo. Mas mais importante que você, prefeita, é o eleitor, é o telespectador e a telespectadora. Acho que você fez muita falta não estar presente aqui no momento.
A Andréia Correia, ela é da Vila Maia, ela quer saber, ela é empresária, gostaria de saber quais são as propostas para o comércio local, Nelson. Olha, nós temos que o comércio local do Guarujá, infelizmente, hoje, Guarujá e Vicente Carvalho está com mais movimento no comércio, a Tiago Ferreira, o segundo comércio da Baixada Santista hoje, né? Mas a gente vê o Guarujá todo, se você levar o Guarujá todo, o comércio local sofre muito, porque hoje o IPTU é caríssimo, nós temos aí as taxas caríssimas de licença, de funcionamento, e nós não temos o que é a contrapartida do governo, da prefeita, da prefeitura em relação a isso. O Ribamar foi secretário na época do outro prefeito de tributos, né, Ribamar? Econômico. E você vê quantos o comércio ficava pagando, devendo os impostos, devendo IPTU, devendo contribuições. Por quê? Porque não fatura aquilo que faturava antigamente. Então nós temos que fazer um grande jogo com os comerciantes da nossa cidade, a prefeitura comprar do comércio local, todas aquelas compras que fazem hoje em Jundiaí, em outras cidades, hoje compra peixe de fora, carne de fora, hortifruti grangeiros de fora, tudo papelaria de fora, informática de fora, tudo coisa que podia ser consumido dentro da nossa cidade, favorecendo os comerciantes da nossa cidade e o dinheiro ficando na nossa cidade, o dinheiro do orçamento circulando dentro da nossa cidade e trazendo riquezas para lá. E o que acontece? Nelson. Acaba indo embora o dinheiro e não temos essa oportunidade. Muito bom. Ribamar, por favor, a telespectadora Andréia, a Andréia Correia da Vila Maia, ela quer saber propostas para o comércio local. Andréia, boa tarde, Andréia. Andréia, você sabe que o comércio local do Guarujá depende muito do turismo, né? Quando a gente instala alguma coisa no Guarujá, ou um bar, uma lanchonete, uma loja, a gente cria aquela expectativa de que a maioria das nossas vendas vai ser com pessoas que vêm de fora, né? E nos últimos anos nós não temos criado nada que possa atrair pessoas. Vou te dar um exemplo simples, singelo, tá? Se você monta um bar numa comunidade, como é que você atrai os seus fregueses? Você faz um churrasquinho lá cheiroso, uma linguiça cheirosa, o cara vai, come a sua linguiça, toma uma cervejinha. Então, se você pensar do ponto de vista macro, né, que é a nossa cidade de Guarujá, você tem que criar mecanismos para que as pessoas possam vir ao Guarujá. Agora, você sabe que isso é extremamente difícil, porque as pessoas hoje têm medo de vir ao Guarujá porque são assaltadas. Ninguém quer ir para a sua casa, ninguém visita a sua casa e você sabe que o seu cachorro vai morder na perna dele. Ele não vai na sua casa. Então, mesmo assim, é o nosso Guarujá. As pessoas hoje têm medo de vir ao Guarujá. A gente tem feito pesquisa, tem conversado com muitas pessoas que têm apartamento no Guarujá e elas se sentem temerosas de vir ao Guarujá. Então, enquanto não foi criada políticas públicas para melhorar a nossa segurança, para atrair pessoas, criar eventos, né? Eu ouço muito as pessoas falarem, o que você vai fazer no verão, né? Acho que você não tem que se preocupar tão somente no verão, você tem que se preocupar o ano todo, você tem que criar atrativos, mecanismos para que as pessoas venham à sua cidade o ano todo. Principalmente tendo o privilégio de ser o Guarujá, que é a cidade com praias maravilhosas, a cidade linda, todo mundo que vem pela primeira vez fica apaixonado, muitas pessoas se apaixonaram, não vão mais embora, eu me apaixonei há quase 30 anos atrás pelo Guarujá, sou apaixonado até hoje, conheço muitas pessoas que são muito apaixonadas pelo Guarujá, mas é preciso que você crie mecanismos para que as pessoas conheçam o Guarujá. Aí sim, aí o comércio vai se dar bem, pode ter certeza. O Levi Ribamar da Enseada, quais os projetos para melhorar o turismo na alta e na baixa temporada na cidade e a possibilidade da volta dos cobradores nos ônibus da cidade? Rapidamente, o dos ônibus da cidade, volta do cobrador e o tema que eu acho que é a pergunta mais importante, no caso, projetos para melhorar o turismo na alta e na baixa temporada. Livi, nós já falamos um pouquinho atrás sobre o transporte coletivo. Eu acho um absurdo um motorista parar o ônibus, ele tem que fazer a cobrança, se tiver um cadeirante, ele tem que descer, ajudar o cadeirante e ele atende celular ainda. Então, isso é inadmissível numa cidade como Guarujá, principalmente uma cidade que integra uma região metropolitana, tá? Com relação ao desenvolvimento turístico que você perguntou, existem várias ações. Eu acho que o turismo de negócio, ele é muito crescente no Brasil. Você tem que criar um centro de convenções, você tem que fazer convenções de médicos, de advogados, de engenheiros, enfim,
profissionais liberais. Isso é uma forma de você trazer as pessoas para o Guarujá. Você tem que criar eventos no final do ano, no meio do ano, na primavera, no verão, no inverno, para que você possa criar com isso atrativo para atrair as pessoas. Assim você vai se desenvolver economicamente. Olha o que eu falei, desenvolvimento econômico é diferente de crescimento econômico. Crescimento econômico é quando existe o crescimento, mas com concentração de receita. Desenvolvimento econômico é quando várias pessoas conseguem ganhar o seu dinheirinho. O Nelson, Levi da Enseada, a volta do cobrador e melhorar o turismo na alta e na baixa temporada. Olha, Levi, aqui no nosso plano de governo, nós vamos criar a empresa municipal de transportes coletivos. E aí sim nós vamos colocar o motorista e o cobrador. Porque é um absurdo o motorista ter que parar o ônibus, cobrar, aí fica aquelas filas de pessoas para entrar no ônibus. Debaixo de chuva as pessoas ficam na fila da porta para conseguir entrar, empurrando um ou outro, chovendo. E o que acontece? Nós temos que ter o cobrador. Então a nossa empresa municipal de transportes coletivos vai ter o cobrador. Agora vamos exigir que essa empresa que está lá também volte com os cobradores, porque desempregou mais de 700 pessoas. Mas eu acho que isso daí é uma coisa que daqui a um ano acaba o primeiro contrato dele e ganhando as eleições, com certeza, nós vamos acabar com esse monopólio que hoje existe na nossa cidade. E quanto ao turismo, ainda ontem eu estive andando nos quiosques ali da Enseada, conversando com os proprietários e funcionários dos quiosques, eles estão revoltados. Por quê? Porque esse final de semana, ontem fez um tempo até meio ruim de manhã, mas ontem e outros dias, todo com sol maravilhoso e sem turismo na nossa cidade. Por quê? Porque falta eventos na nossa cidade, falta um grande centro de convenções. Então, no nosso plano de governo está aqui a construção de um grande centro de convenções, uma escola, um hotel-escola ali na Enseada, para a gente criar, aperfeiçoar a mão de obra dentro da área do turismo, de hotelaria, e fazer eventos o ano todo na nossa cidade, o Centro de Tradições Nordestinas, temos que fazer festas o tempo todo aqui, porque o comerciante não tem que ganhar dinheiro só na temporada, o ambulante e o quiosqueiro também não, ele tem que ganhar dinheiro durante o ano todo, porque ele tem despesas o ano todo, né? E a gente vê aí os ambulantes, os donos de quiosque totalmente abandonados na nossa cidade. E os artesãos também, que ainda ontem a moça falou, olha, Nelson, ali antigamente a gente tinha 30 barraquinhas ali na Brunella. Hoje só tem meia dúzia de pessoas que vendem artesanato lá. Por quê? Porque falta incentivo na área do turismo para que as pessoas venham e consigam gastar o dinheiro aqui, fora a segurança, né? Porque a falta de segurança é muito grande na nossa cidade. Eles reclamavam que os clientes dele todos foram assaltados e acabaram vindo menos para a nossa cidade. Então tem que fazer um grande projeto de segurança junto com o desenvolvimento do turismo para criar emprego e gerar renda na nossa cidade. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fiquem aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo no Sem Reação. Mandar um abraço aqui para a distribuidora Edmar, editora Abril, a revista Veja. Vingança. É, a Carminha e a Nina, né? A Rita, não vai lá saber. Mas está aqui, muito obrigado à distribuidora Edmar e editora Abril. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Estive almoçando hoje lá com o Luiz Augusto, assessor de imprensa da prefeita Antonieta, veio me pedir desculpa, mas eu sou uma pessoa que perdoo. Eu falei para ele, Luiz, não precisa pedir desculpa.